No texto que eu vou analisar hoje, é um artigo da revista de Economia e Relações Internacionais da FAAP, lançada em julho de 2012 por um pesquisador da Unicamp. Trata-se do artigo A Política Externa dos Governos Geisel e Lula, Similitudes e Diferenças. O que mais me chamou a atenção no artigo foi o fato de que a política externa do governo militar de Geisel ter sido tão ou mais anti-americana do que a do governo Lula. Então vai dizer o autor aqui, abre aspas, a política externa independente de Lula e o pragmatismo responsável de Geisel ficaram assinalados por orientações doutrinárias ou concretas na busca do universalismo, evitando alinhamentos com os Estados Unidos. Veja bem, vamos destacar aqui. Então, na política externa de Geisel e de Lula, então, evitaram alinhamentos com os Estados Unidos. Então, para começar, a sentença já tem uma clara contradição. Se a política externa de Geisel e de Lula foram universalistas, então os Estados Unidos estão em outro universo, Por que é universalista, mas é anti-americano ao mesmo tempo, Os Estados Unidos não são incluídos nesse universalismo. Então, por que isso? Porque a estrutura da política externa para o autor do artigo é bastante simples. Veja, tem os Estados Unidos de um lado e do outro o universalismo, a autonomia, etc. Então, quanto mais afastado o Brasil estiver da maior economia do mundo, para esse autor aí, melhor. Então, pode parecer estranho, que o governo Geisel tenha sido anti-americano. Então, mas há no texto ali uma série de ações políticas descritas do governo Geisel que vai restar poucas dúvidas aí sobre esse não alinhamento. Então, vai dizer o artigo, abre aspas. Os contornos concretos, ou seja, pragmáticos, encontram-se especificamente nas relações de divergência com os Estados Unidos, como a denúncia em 1977 do acordo militar firmado em 1952 e na assinatura do acordo nuclear com a República Federal da Alemanha em 1975, no abandono do apoio ao colonialismo português na África e mais especificamente no reconhecimento da independência de Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau. Aqui só um parênteses, Angola com amplo apoio do militar de Cuba. Com a China continental houve o restabelecimento das relações diplomáticas em detrimento de Taiwan, e na América Latina ocorreu uma procura de estreitamento nas relações com os países vizinhos, inclusive com a criação do Tratado de Cooperação Amazônica, TCA, em 1978. No conflito árabe-israelense, o Brasil assumiu uma postura em favor dos árabes, votando na ONU a proposta que considerava o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial e também a condenação do apartheid sul-africano. Então, vamos ver aqui que a qualidade de pragmática da política externa de Geisel, ela me parece aí se contrapor à de ideológica. Então, se houvesse uma ideologia, seria uma ideologia pró-americana. Mas será que as ações de política externa descritas ali durante o governo Geisel não alinhariam aos interesses ideológicos do movimento comunista internacional? Então se esta análise aí está certa, de que o Brasil se afastou politicamente dos Estados Unidos durante o governo Geisel, como no de Lula, fora outros períodos, então não me parece muito correta aí a conclusão de que tais políticas foram independentes ou universalistas. Então a questão é, será que essa política externa foi realmente independente ou universalista e não alinhada ideologicamente? Então, o que me transparece é que elas foram, de alguma forma, influenciadas pelos interesses do movimento comunista internacional, tanto lá na década de 70 quanto nos anos 2000.
Então, encobrir essas reais vinculações da política externa brasileira aí, da opinião pública, tanto nesse período de 1970 quanto nos anos 2000, através de adjetivos como autônoma, pragmática, independente, universal e outros ainda, ajuda de alguma forma nessa construção do anti-americanismo no imaginário popular. Então, para mim é uma pergunta que me parece muito mais interessante a partir desse artigo que eu li, né? Mas que precisaria de uma pesquisa um pouco mais ampla, né? Como o governo militar no Brasil se deixou influenciar por políticas esquerdistas numa área tão importante quanto a externa, a ponto dela se parecer posteriormente com a de Lula? Então, como que isso foi possível? Como é que foi possível que durante um governo militar a política externa desse governo seja comparada com a de Lula, né? Como isso é possível? Então, mas uma pergunta dessa, né, não pode ser cogitada nesse artigo acadêmico, né? Pois a resposta a essa pergunta vai ter que passar por agentes comunistas presentes no Itamaraty, né, envolvidos na atuação contínua deste movimento internacional, né? Desse modo, né, a capacidade de influenciar a política externa brasileira, tanto num contexto de dissensão da Guerra Fria, veja, então o Geisel já estava num contexto onde a Guerra Fria já não estava tão quente, né? Quanto em outro em que o comunismo não parece mais ser um poder relevante. Então isso é realmente algo interessante aí de ser analisado, né? Bem, mas o certo é que teria que haver agentes no Itamaraty, né, orientando a política externa brasileira em função dos interesses do movimento comunista internacional em ambas as épocas, né? Então você tem uma continuidade desse movimento comunista, né? Você não pode aí tirar esse movimento comunista como um ator que não existe ou que seja irrelevante, né? Temos que ver essa continuidade. Então, se em relação a Lula, né, não é difícil encontrar a filiação ideológica de alguns desses responsáveis pela instituição no seu governo, né? No caso de Geisel, por exemplo, né, o artigo cita um expoente da política externa de Lula, né, o finado Marco Aurélio Garcia, que numa entrevista ao Estadão, né, confirma essa influência esquerdista na política externa de Geisel. Então o Marco Aurélio Garcia vai dizer, abro aspas aqui: a política do pragmatismo responsável, em grande medida e em substância, é a política externa independente que a esquerda defendia na década de 60. Veja, a política do Geisel, aí para o Marco Aurélio Garcia, é a política de esquerda, que ela defendia já na década de 60, provavelmente aí com João Goulart, né? E aí ele vai concluir, e que teve formuladores no Itamaraty muito importantes. Então teve pessoas ali, teve agentes formulando essa política do Geisel, né, que estava aí, de alguma forma, influenciados pelo movimento comunista. Bem, mas o problema é que o autor aí do artigo não pode, ele não tem condições, né, de investigar tal questão. Porque a existência de um movimento comunista internacional atuante nesses dois cenários históricos está aí fora de seu horizonte de consciência. Não parece nenhum resquício aí de haver um movimento comunista no seu artigo, né? Além disso, o artigo se baseia em estruturas abstratas para analisar a política externa, não nos formuladores, nos sujeitos e seus vínculos com as forças que disputam o poder global em cada época. Então, o artigo ele não parte da análise das forças globais que estão ali disputando o poder global, e nem nos atores que de alguma forma representariam estas forças, né? Ele monta ali algumas estruturas abstratas para analisar o cenário da política externa brasileira, tanto no Lula quanto no Geisel, mas essas forças ali, elas parecem unicamente como sendo os Estados Unidos, né?
Então, nesse artigo que eu estou analisando, não há nenhuma explicação plausível para semelhanças nessa política externa de governo tão díspares, apresentando o fato mais como uma curiosidade, né? Desse modo, né, a consequência do artigo, mesmo que o autor aí não a formule conscientemente, porque ele está fora do seu horizonte de consciência, é a dissimular a presença do movimento comunista internacional como um ator relevante no cenário brasileiro. Essa é a grande consequência de você não atribuir a esse ator aí o seu peso, né? O seu peso, a sua relevância, né? Você acaba dissimulando a sua existência, né? O que para o movimento comunista internacional isso é muito importante, né? Ele atua, ele é eficaz na sua ação e ao mesmo tempo há uma cortina de fumaça ali que ninguém o vê, né? Então, assim, uma presença desse movimento tão eficaz que é capaz de dirigir a política externa de um governo de direita no Brasil, ao mesmo tempo em que finge uma fraqueza, né, incompatível com os efeitos que ele está produzindo. Então, por coincidência, esse artigo foi publicado apenas um mês antes da primeira edição do livro Debate entre Dugin e Olavo de Carvalho. O livro é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, né? Nele, o Olavo de Carvalho vai detalhar as forças históricas que disputam o poder global nas primeiras décadas do século XXI. Então, assim, talvez sejam essas forças, né, elas claro que passaram por transformações ali no final do século XX, né, mas você vai ter uma continuidade no movimento comunista, né? O movimento comunista ele tem mais de 150 anos e ele atua internacionalmente. Então, na análise aí que o Olavo de Carvalho faz da estrutura política internacional, ela me parece ser muito mais correta, né, do que a simples menção que o artigo aqui faz de uma suposta disputa entre unilateralidade americana e multilateralidade representada pelos outros países, né, ou as disputas entre países do norte e do sul. Então o artigo está nessas estruturas aí, certo? De um lado os Estados Unidos, de outro lado todos os outros países, países do norte, países do sul. Então é nessas estruturas aí que o artigo se apoia, não nas forças reais, concretas aí que estão atuando globalmente. Então o Carvalho, né, o Olavo vai sintetizar esses poderes globais. Então eu vou ler aqui a síntese do Olavo, né, presente neste livro dele. Então ele vai dizer: as forças históricas que hoje disputam o poder no mundo articulam-se em 3 projetos de dominação global, que vou denominar provisoriamente russo-chinês, ocidental e islâmico. Cada um tem uma história bem documentada, mostrando suas origens remotas, as transformações que sofreu ao longo do tempo e o estado atual da sua implementação. Os agentes que hoje os personificam são, respectivamente, primeiro, então, a primeira força, a elite governante da Rússia e da China, especialmente os serviços secretos desses 2 países. Segundo, a elite financeira ocidental, tal como representada especialmente no Clube Bilderberg ou no Council of Foreign Relations e na Comissão Trilateral. 3. A fraternidade islâmica, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e também alguns governos de países muçulmanos. E o esquema, então assim, o esquema russo-chinês privilegia o ponto de vista geopolítico e militar, o ocidental o ponto de vista econômico, o islâmico a disputa de religiões. Então, mais especificamente este poder aí russo-chinês, oriunda da nomenclatura comunista, a classe dominante russo-chinesa compõe-se essencialmente de burocratas, agentes dos serviços de inteligência e oficiais militares. Então, claramente aqui, né, um dos poderes globais aqui apresentados pelo Olavo, então claramente
este movimento comunista internacional que vai se modificando, que vai se alterando a sua forma de apresentação conforme os contextos em que ele está atuando. Então, a partir dessa caracterização, né, dois fatos precisam ser observados aí, né, por uma análise. O primeiro é o de que para um país periférico como o Brasil, é impossível se manter totalmente independente desses poderes. Esses poderes eles vão estar atuando de alguma forma no Brasil, nas decisões políticas brasileiras. Até mesmo assim, instituições internacionais como a ONU são alvos dessas disputas para serem plataformas de influência global, né? Esses poderes eles vão utilizar da ONU, de outros organismos internacionais como plataformas para influenciar o mundo politicamente, né? No mesmo modo os governos, como o Brasil, como o brasileiro, né? Bem, o segundo ponto é que se torna cada vez mais difícil que os Estados Unidos, que os Estados-nação adotem políticas soberanas a esses poderes, né? Então, aí você tem aí uma disputa, uma outra, então fora dessas três forças, você tem também ao mesmo tempo ocorrendo uma disputa também forte entre forças soberanistas, né, e essas forças globalistas, né, que seriam então mais um complicador dessa política externa. Então até mesmo o governo dos Estados Unidos ele vai se tornar um epicentro de todas essas disputas, né? De um lado, uma disputa de todas essas forças globais e também uma disputa daqueles que querem manter uma soberania do Estado norte-americano contra todas essas forças globalistas, né? Então, os Estados Unidos ele é mais um campo de batalha aí de todas essas forças do que um ator hegemônico aí de tipo imperialista, né? Então, o Brasil, então, ele vai ser, de alguma forma, atravessado por todas essas linhas de forças. Porém, né, o artigo analisa a política externa brasileira como se ela estivesse assim num mundo idealizado de Estados-nações soberanos, cujo maior e mais poderoso, a ponto de formar uma ordem assim internacional unipolar, seriam os Estados Unidos, ou seja, os grandes vilões que querem subjugar todos os demais países. Então é como se não tivesse ali uma esquerda globalista nos Estados Unidos, como se não tivesse ali os democratas, como se os republicanos não fossem um tanto mais soberanistas em alguma das suas alas, né? Não todo o Partido Republicano. Então é complicado dizer que os Estados Unidos é uma força ali, imperialista no mundo atual. Então, como diz, olha só como que o autor vai caracterizar os Estados Unidos. Então, em qualquer das interpretações, então não tem dúvida, né? Os Estados Unidos despontam de forma inconteste, veja, não tem dúvida, como superpotência militar possuidora de capacidade bélica incomparável, portanto, hegemônico no quesito recursos de poder tradicionais. Você não tem aí a China, a Rússia aí com um poder bélico enorme, né? Você só tem aí os Estados Unidos. Nesse sentido, né, vai dizer o autor, observamos uma unipolaridade, ainda que não seja um país inexpugnável, veja, unipolar, mas aí ele vai amenizar aí a sua análise, né? Para mostrar assim, os Estados Unidos é o grande mal, mas ainda ele pode ser derrotado. Então os Estados Unidos não é um país inexpugnável, aí ele vai continuar, nem competente para resolver todos os problemas em que se encontra envolvido, fazendo apenas uso da força e da violência. Veja como é mal os Estados Unidos, né? Eles fazem uso apenas da força e da violência, principalmente em teatros de operação longe de seu território. Bem, não, ele vai ter que fazer uma guerra ali dentro do seu território, né? Vai ter que criar uma guerra dentro do seu território, que seria assim, um absurdo completo, né? Mas vamos continuar. Daí,
segundo o artigo, a celebração da política externa de Lula, que enfrentou o malvado Estados Unidos para ampliar a multipolaridade do mundo e fazer dos organismos internacionais espaços mais democráticos. Aí o autor do artigo vai aí tecer aí todas as suas loas à política externa do governo Lula, né? Então, abre aspas. A alteração na proposta da política externa do governo Lula está na forma de atuação diplomática, enfatizando o aprofundamento do processo de integração sul-americana, na intensificação do intercâmbio com os países emergentes, além da retomada do estreitamento das relações com os países africanos. A campanha para o Brasil ter um assento permanente com a reforma e democratização do Conselho de Segurança da ONU tornou-se prioridade. Então, essa passagem, se lida no quadro das forças globais existentes, destaca a possibilidade de que a política externa de Lula estaria alinhada ao movimento comunista internacional, pois promovia a chegada ao poder dos partidos pertencentes ao Foro de São Paulo, na América Latina, então aí a dita integração sul-americana, né? Todo esse apoio aí aos partidos que pertenciam ao Foro de São Paulo e que realmente chegaram ao poder nos anos 2000. Então, abria a economia brasileira prioritariamente ao consórcio russo-chinês, né, que aí seria o intercâmbio com países emergentes, tanto que a China hoje é o maior parceiro comercial brasileiro, né, fortalecia os governos já parceiros desse consórcio na África, né, essa presença aí, geopolítica da China e da Rússia na África, ela é muito importante, aí vem o Brasil como um parceiro desses países, e que vai se propor ajudar na realização dos interesses desse consórcio nos organismos internacionais. Então, me parece que todas essas reivindicações aí do governo Lula por assentos aí em órgãos da ONU e da Organização Internacional do Comércio, etc., então, vem mais como uma realização destes interesses desse consórcio russo-chinês. Então, essa possibilidade, essa hipótese, né, a gente poderia lançar isso como uma hipótese, não como uma certeza já fechada, ela não pode nem ser concebida pelo autor, que esconde de si mesmo e de seus leitores, ao compor o mundo como uma unilateralidade dominada pelos Estados Unidos, certo? Então, como se o governo americano não estivesse ele mesmo atravessado por essas forças globais, como já foi aqui dito, né? Então, como não há uma análise das forças globais que estruturam a política internacional, nem a identificação dos agentes que operam a política externa do Brasil, o artigo assim, acaba se baseando seus argumentos em fundamentos um tanto pueris, né, que mais camuflam do que explicam alguma coisa. Então vamos dar uma olhada nesses fundamentos aí do autor, né? Quais são os fundamentos que ele elege aí para a base de uma análise de uma política externa? Então ele vai dizer, entre aspas, pautada pelo interesse nacional, seja qual for o entendimento que desse se tenha, e conduzida por uma instituição tradicional como o Itamaraty, a política externa brasileira expressa uma regularidade que não excede aos princípios de recurso de solução pacífica de controvérsia, a defesa da não intervenção e autodeterminação dos povos e a ênfase na busca do desenvolvimento nacional. Então, destacando aqui essa busca aí do desenvolvimento nacional, é claro que a busca de desenvolvimento econômico, caso seja um fundamento permanente da política externa brasileira, então tudo que for feito no sentido estritamente político pode ser justificado por supostos aí ganhos econômicos, tudo. Então, tudo que o governo Lula estava fazendo, tudo que o governo Geisel estava fazendo na sua época, pode ser justificado, então, economicamente. Olha, eles estavam buscando, em última instância, o desenvolvimento nacional. É certo que as decisões de política externa do Brasil, né,
devem obedecer mais aos interesses das forças globais em disputa do que o ganho econômico brasileiro aí nesses cenários aí que a gente está vendo, né? Principalmente no do Lula e do Geisel, influenciados aí mais pelo movimento comunista internacional. Porque, por exemplo, qual o ganho econômico efetivo em emprestar dinheiro para o porto de Mariel em Cuba, né? Qual que é o ganho econômico efetivo disso? Qual o ganho econômico, por exemplo, de ser contra a embaixada americana, brasileira, melhor dizendo, em Jerusalém, né? Se você está aqui dizendo em cima que o Itamaraty, ele digamos assim, baseado na autodeterminação dos povos. Então, um povo como o judeu não pode escolher sua capital, é isso, né? Então, bem, vamos continuar então, né? Então, são questões, por exemplo, qual que seria então o ganho econômico de se colocar frontalmente contra a maior economia do planeta, que é os Estados Unidos? Então, justificar as ações políticas como ganhos econômicos, então encobre aí as reais motivações da política externa, então, tanto naquele contexto de Geisel quanto no de Lula, não dando a elas uma análise adequada. Então, vai continuar o autor. Contudo, as inflexões e as mudanças, né, na política externa ocorre por existirem outros fatores que compõem o conjunto da dinâmica política, como o contexto internacional correspondente ao período da formulação dos objetivos condutores da política externa. Bem, aqui não há nenhuma análise desse contexto internacional, ou seja, dessas forças internacionais que atuam globalmente, e os elementos internos que envolvem o regime político e características político-partidárias ideológicas do governo. Então, só pegando esse último ponto aqui, se a ideologia de um governo é um fator de alteração de sua política externa, então isso teria que valer também para os Estados Unidos, né? Já que há aí uma clara diferença entre os democratas e entre os republicanos. Por que os Estados Unidos ficariam fora dessa equação? Por que as características político-partidárias elas não vão influenciar na condução da política externa americana? Parece que sempre a política externa americana é maldosa e é imperialista, independente do governo que ali esteja. Então, aí o autor vai continuar. É nesse conjunto de fatores e suas diversificadas combinações que os modelos de atuação externa foram se definidos como parâmetros. Ou seja, uma política externa de alinhamento e relação especial com os Estados Unidos da América, também conhecido como americanismo, e a busca de autonomia com relação à estrutura do poder mundial. Veja, a estrutura do poder mundial para esse autor é apenas os Estados Unidos, né? Não existe outro poder mundial, existe apenas os Estados Unidos. Então, como só há autonomia da política externa brasileira, então só quando ela não está alinhada aos interesses políticos americanos, né, é como se ela não pudesse então estar alinhada a outra força global, né? Se o cenário político internacional é tão importante para análise, né, para uma análise, por que no artigo não há referência ao projeto socialista bolivariano do Foro de São Paulo, por exemplo, né, que seria muito mais próximo aqui do Brasil, né? Como se pode reduzir o cenário de forças internacionais ao controle monolítico dos Estados Unidos? Então, como que isso é possível, né? Como é que é possível você fazer uma análise e dizer que só há autonomia da política externa brasileira quando ela não está alinhada aos interesses políticos americanos? Ou seja, ela por não estar alinhada aos interesses americanos, ela é autônoma, né? E essa autonomia ela não pode estar aí atravessada também por outras forças globais? Então, o autor vai endossar a política externa influenciada pelo movimento comunista internacional, embora ele não diga isso claramente, né? Então ele vai dizer, olha só,
como se define a política externa de Lula? A procura do desenvolvimento, claro, desenvolvimento econômico, né? É a grande justificação. Com ênfase das relações diversificadas com os vizinhos sul-americanos e com os países africanos, asiáticos e árabes, no diálogo sul-sul. Ora, se o principal fator de avaliação da política externa do Brasil for o seu alinhamento com os Estados Unidos, a política externa de Geisel e Lula só pode ser soberana, autônoma e independente, né? Então, se esse for o critério, se o critério é o alinhamento dos Estados Unidos, então a política externa de Geisel e Lula passam a ser independentes. O que, outra palavra, parece ser, o que em palavras ali, né, parece ser uma política muito boa, né? Parece ser muito bom ser independente. Por fim, ali um último aspecto para destacar é o papel dos organismos internacionais, que só poderiam também ser melhor compreendidos como instâncias para o exercício de influência das forças globais, né? Como eu havia dito já. Então a gente precisa observar melhor esses organismos internacionais como palcos aí para a influência dessas forças globais. Então, por quê? Porque o Lula sempre apareceu ali para a opinião pública, né, como querendo, por exemplo, um assento permanente, né, dizendo que queria reformar o Conselho de Segurança da ONU, torná-lo mais democrático, todas essas coisas, né? Então o autor vai dizer o seguinte: daí a intensa articulação com países que dividem as mesmas aspirações, além de potências e nações em desenvolvimento que podem auxiliar na conquista de tal objetivo. Outras demandas diziam respeito à entrada no G8 e as tentativas frustradas de assumir cargos de direção na OMC e no BID. Então, a maior participação do Brasil nesses órgãos auxiliaria qual linha de força global? Essa que é a questão que tem que ser analisada, né? Querer participar da ONU mais, de uma forma mais intensa, está fazendo com que o Brasil auxilie qual linha de força? Está fazendo com que o Brasil busque a maior soberania dos Estados-nação, por exemplo? Então, a hipótese que precisaria ser melhor analisada é de que a pretendida reforma da ONU defendida no governo Lula deve se inscrever numa estratégia maior da Rússia e da China de controlar essas instâncias como forma de ampliar sua influência global. Portanto, então, fazer abstração do movimento comunista internacional é tão eficaz que o torna capaz de influenciar a política exterior de um governo de direita. Então, começar a dizer, olha, que lá na época de Geisel, que a União Soviética já não era uma força tão grande, que o movimento comunista internacional já estava em declínio, que, digamos, naquela época a Guerra Fria já estava assim muito fria, que não era quente. Então tudo isso, né, escondia, né, essa influência do movimento comunista internacional, que, ou seja, era capaz até de influenciar a política externa de um governo militar do Brasil. Então, do mesmo modo, esconder o movimento comunista internacional faz com que a política de um governo de esquerda seja celebrada como se fosse a melhor possível, né? Porque ela é anti-americana, tá? Influenciando assim a opinião pública com a falácia, né, de que o anti-americanismo nos faz soberanos internacionalmente. Então essa é aí a grande falácia que o governo Lula e esses artigos e essas análises aí acabam divulgando. Então, muito obrigado, espero que tenham acompanhado aí as análises, até a próxima.